Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós vamos estar passando por 1 Reis, capítulo 17, do seu verso 1 ao verso 7, que será a nossa base hoje. Vai ser uma aula um pouco diferente, mas a gente vai modelando, vai reaprendendo algumas coisas que a gente tem vivido nesses últimos dias, aprendido, e estamos a cada dia aprendendo a trabalhar o que Deus também nos entregou. E lá em 1 Reis, capítulo 17, fala o texto base. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que se beberes do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao oriente de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra é fiel, a tua palavra é grande, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é imensa para criar, para cocriar, para a glória do Senhor seja manifestada. Existem coisas que estão ocultas aos sábios, aos entendidos, mas o Senhor, meu Deus, tem, Senhor, pão, o Senhor tem, Senhor, o Logos, o Senhor tem, Senhor, a rema para nos alimentar. E nesta manhã, meu Deus, em poucas palavras, ou em muitas palavras, o Senhor pode acrescentar à nossa alma, a nossa direção, a nossa vida, a nossa entrada, a nossa saída, e que o teu Espírito Santo possa nos dar um pouco mais de comida, um pouco mais de entendimento, um pouco mais das coisas profundas, para que a honra e para que a glória do Senhor seja manifestada a cada passo, a cada dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Os irmãos que estão com papel e caneta, né? Vocês colocam na cabeceira direção, né? Direção. Vamos falar sobre direção, principalmente, né? Uma direção que ela vem de Deus, né? Direção de Deus, né? Ou seja, 1 Reis, capítulo 17, verso 1 ao verso 7, né? O tema é direção de Deus, né?
entendendo um pouco sobre as direções que Deus dá, um pouco sobre as direções que Deus, designa para a alma das pessoas, para a nossa própria alma. Lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, você vê que a direção de Deus que veio para o servo de Deus, e ali naquele momento ele exerceu o poder da palavra, e ele liberou uma palavra que não haveria, no verso 1, na parte B, chuva. E é interessante que fica uma expressão até na parte final falando que isso veio, a palavra que veio segundo a minha palavra, Ele entra no texto falando: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele usa essa expressão, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, 1 Reis capítulo 17, verso 1. Ele libera uma palavra, ele libera uma expressão, dentro de uma direção, que naqueles anos não haveria nem chuva, nem orvalho. Existe um texto, que casa com esse versículo de 1 Reis 17, que está lá em Tiago, que fala bem assim: Elias, sendo sujeito às mesmas paixões, orou a Deus, profetizou, e durante 3 anos e meio não houve chuva. O texto, ele casa com o texto contando o que houve após a liberação daquela palavra. Durante um período de 3 anos e meio, não houve chuva, segundo a palavra que Deus colocou no coração dele. Agora, fazendo um casamento com Mateus, você vai observar que Jesus, numa circunstância, mencionou o seguinte: que ele tinha poder sobre os ventos, ele tinha poder também sobre as ondas do mar, e dentro de uma passagem ocorreu os ventos agitados, os mares agitados, o barco em meio ao revolto, e os discípulos em alto mar, eles pediam o quê? Pediam ajuda, pediam o quê? O socorro, Quando Jesus chega, Jesus fala: homens de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, parece que dá a entender, parece que fica muito claro que Jesus deu autoridade, aos servos, às servas, para que eles pudessem exercer poder sobre as ondas, eles pudessem exercer poder sobre os ventos. E os discípulos perguntam: como faz essas coisas? Como trabalha essas coisas? Numa certa situação também, em Mateus, Jesus passa por uma figueira e Jesus libera, a expansão da palavra. Uma coisa que você deve, usar e também aprender a usar é a palavra, porque lá em Tiago também, vem com uma doutrina falando que a nossa palavra tem poder, O Tiago já explica que ela também opera em 2 campos de força. O primeiro é o campo da bênção, que ela tem um poder de abençoar as pessoas, ela tem poder de criar bênção na vida das pessoas, mas a palavra tem um poder também de liberar uma expansão a nível de maldições na vida das pessoas, Houve uma certa ceifa lá no livro de Josué, que no dia que a cidade de Jericó caiu, Josué amaldiçoou a Jericó. Ele liberou a palavra e ele disse assim, que o homem que tentasse construir Jericó
que ao botar as mãos, o primogênito viesse a morrer. Ao concluir, o mais novo viesse a morrer. Depois de 400 anos, um homem, um possível rei, colocou a mão em Jericó, que estava derrubada. Quando ele colocou a mão nela, o primogênito veio a morrer. E quando ele terminou a Jericó, ou seja, o mais novo veio a morrer. Pode-se passar, um período de tempo, pode-se passar a circunstância, mas você vê que a impregnação da palavra, seja para bênção ou seja para maldição, ela gera prejuízos na vida de qualquer pessoa, O próprio Salomão, ele falou, a palavra tem dois poderes. Ela pode ser usada muito para curar, ela pode ser usada muito para matar. Ou seja, a palavra tem poder de dar força aos ossos, a palavra tem poder também, o inverso, Então, primeiro, a Reis, capítulo 17, verso 1, entra com a expressão, ele liberando a palavra. E você pode observar que existe dois tipos de palavra. A primeira é aquela que eu uso. A primeira é aquela que eu exerço. A primeira é aquela que eu uso a minha expressão. E a segunda é aquela que vem também da expressão de Deus, da expressão do próprio Deus. Muitas das vezes existe aquela expressão Deus me usar, e existe a expressão quando as pessoas usam a Deus. Existe duas situações, quando Deus usa e quando as pessoas usam a Deus. Mas aqui nós vemos uma expressão em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, que ele dá uma ordem, e essa ordem é executada no plano físico, no plano espiritual. Poucas pessoas, abrem o leque sobre esses grandes mistérios de Deus. A Bíblia fala que Deus oculta as coisas aos sábios, mas Deus, ele pode dar muitos caminhos para os humildes de coração. E é algo muito relevante que Jesus também, ele quis um pouco abrir o leque sobre essa situação, de termos poder para orar e a chuva cair, e de termos poder para orar e a chuva parar. Porque muitos de nós, não conseguimos exercer, os poderes sobrenaturais, que vêm do nosso Deus, O que houve, o que está a ocorrer, aonde, na verdade, existe um pilar muito simples que a gente precisa primeiro a governar. Ou seja, se você não conseguir trabalhar com o pouco e com o simples, quem dirá com os mistérios grandes e mais profundos de Deus? Lá em João capítulo 3, Jesus falou, é necessário nascer de novo. Ele não entendeu essa mensagem. Ou seja, ele era sábio, ele era culto, ele era inteligente, mas ele não tinha uma coisa, Ou seja, o entendimento para o quê? Para entrar pelo caminho. Só que Jesus desperta o entendimento de qualquer pessoa. Jesus pega e usa uma expressão com ele, poxa, eu te falei de coisas simples, eu te falei de coisas primárias, eu te falei de coisas básicas, você não entendeste, Nicodemos? Que dirá se eu falar para você das celestiais? Então existe dois campos, as situações terrestres e existe também o outro campo, a situação espiritual. O apóstolo Paulo fala que existe dois planos no corpo do homem, o corpo terreno e existe também um corpo, espiritual, Existe um homem aberto para as coisas de Deus
Existe uma mulher aberta para as coisas de Deus e existe também uma mulher fechada para as coisas de Deus. Existe um homem aberto para as coisas do plano de Deus e existe também um homem fechado para as coisas de Deus. Mas ali perto ao poço, Jesus, deu ali um parecer, deu ali um entendimento, deu ali um caminho e ele mesmo ali, deu uma direção e falou para ela: se tu bebesse do que eu tenho, tu nunca mais teria sede. A nossa maior função é despertar o conhecimento de Deus às pessoas, é despertar o espiritual de Deus nas pessoas, é despertar o conhecimento de Deus nas pessoas, é despertar tudo que tem de Deus dentro de um ser humano. Existem pessoas que ao passar na tua vida, ao entrar na tua vida, a tua vida foi lá para cima espiritual, o seu entendimento foi lá para cima espiritual, a vontade de conhecer Deus foi lá para cima. Isso representa o quê? Existem pessoas que têm uma graça de Deus em despertar Deus, em despertar as bênçãos, em despertar as direções de Deus, em despertar a glória de Deus, em despertar o conhecimento de Deus, e a sua vida melhora, a sua vida abre um leque, a sua vida dá uma reviravolta, você começa a desfrutar de coisas de Deus profunda, você começa a desfrutar de coisas de Deus tremendo. Olha pra você ver, essa mulher à beira do poço, ela ao ter acesso, a Bíblia diz que a vida dela deu um 360, a vida dela foi para outro patamar espiritual. A Bíblia fala que Nicodemos, ao entrar em contato com Jesus, a vida dele falou bem assim: ser sacerdote é bom, ser doutor é bom, mas ser discípulo de Jesus é melhor ainda. Sabe por que as pessoas começaram a observar que Jesus era muito simples e era muito poderoso? As pessoas começaram a observar que Jesus era muito humilde e tinha um oculto, um poder muito grande na vida dele. Toda pessoa simples tem leque grande no poder de Deus. Toda pessoa que começa a dominar o poder, ele fica mais simples e ele começa a exercer mais o poder de Deus. Toda pessoa que começa a desfrutar do entendimento de Deus, ele começa a fazer mudanças radicais em sua vida. Ele começa a trilhar outros planos em sua vida, ele começa a trabalhar outros projetos de Deus em sua vida, ele começa a ser mentoreado pelo próprio Deus, ou pela própria essência, ou pelos próprios rios de Deus. A Bíblia fala que Josué, por um período de tempo, viveu, aprendeu ali com aquele nobre homem chamado Moisés, e a Bíblia fala que o leque espiritual abriu na vida dele. O leque de Deus, ele se abre. O leque de Deus, ele se rompe. O lacre poca quando, a esfera de Deus, quando o entendimento das coisas de Deus se rompe, Fica algo muito claro ali também, quando aconteceu, um paralelo ali com Daniel. Não foi diferente, o lacre pocou, o acesso aos céus, o apocalipse do Antigo Testamento, Deus abriu o leque, Deus descortinou o leque. As revelações, irmãos, são de coisas profundas, as revelações não são rasas, as revelações são de planos, de coisas tremendas, que Deus desce. Deus mostrou ali uma situação que a cabeça era de ouro, o corpo era de bronze, o pé tinha barro, no outro pé tinha um pouco de ouro. Deus estava abrindo o leque, falando sobre nações da
terra. Deus estava descortinando, e tem um paralelo muito grande lá em Apocalipse quando fala o dragão com 7 cabeças, 7 tronos, 7 cabeças, 7 potências do mundo, 7 cabeças, 7 picos do mundo mais importante desse planeta. Existe 7 reinos que no fim dos tempos, né, eles serão, né, usados para o grande controle, né, do mundo. Ou seja, a Bíblia menciona que, né, nos tempos vindouros, né, o reinado do anticristo, ele virá governar. Ou seja, o anticristo, ele tem 7 picos do mundo, ele tem 7 nações, ele tem 7 torres, e ao governar as 7 torres, ele governa tudo que está abaixo do mundo. Ou seja, irmãos, é algo muito poderoso, mencionar o entendimento escatológico, o entendimento até bíblico, o entendimento das coisas proféticas. Na verdade, Deus usou Elias de uma forma muito, né, expressiva, né, uma forma muito expressiva, né, a respeito da nação, né? A Bíblia fala que haverá um período aonde, né, virá 2 testemunhas, né? O Senhor vai soltar 2 testemunhas, né? Segundo algumas profecias, após o arrebatamento. Essas 2 testemunhas, elas viriam testemunhar, provavelmente, das grandezas de Deus, das coisas de Deus. Algumas pessoas, né, alguns biblicistas chegam a citar que uma dessas pessoas seriam Elias, né, mencionando o estilo dele, mencionando as características que ele tinha, mencionando a força espiritual que ele tinha em exercer. Você pode observar que existe uma expressão que Elias clamou e o fogo desceu do céu. Essa pessoa, né, que se assentará ao trono, que vai ascender na hierarquia, ele conseguiria também clamar e o fogo cair também, né? Mas segundo as escrituras, segundo as profecias, né, ele estaria diretamente ligado ao anticristo. Ou seja, meus irmãos, existem pontos proféticos aqui dentro em 1 Reis muito forte, e muitas das profecias ela precisa de ter um casamento bíblico, né? Em Mateus 25 fala que nos últimos tempos o amor de muitos, né, iria esfriar. Mas o que realmente significa, né, o esfriar no amor? O que realmente significa o esfriar? O esfriar pode significar muitas lutas, os servos de Deus enfrentando, muitas provas. Olha o tanto de lutas que Elias passou. Olha o tanto de luta que Jó passou. Olha o tanto de luta que José, né, passou. Olha o tanto de luta que Noé passou. Ou seja, as lutas fazem parte do crescimento de Deus na vida de qualquer pessoa. Se as pessoas não gostam das lutas, as pessoas não gostam de Deus, irmão. Porque parte de Deus é sofrer. Parte de Deus está ligado à luta. Você não tem nenhuma mulher de Deus, uma nobre mulher de Deus, que não casou com as lutas, que não casou com as provas, que não casou com as aflições, que não casou com os processos de Deus. Você não vê nenhum nobre homem que não casou com os projetos de perseguição, que não casou com os projetos de luta, que não casou com os projetos das provas, que não casou com os projetos das dores, que não casou com os projetos das lágrimas. É
tão profundo que quanto mais você avança, mais, para o outro lado estica também, É um paralelo, a Bíblia fala, como é em cima, é embaixo. O que liga em cima, liga embaixo. Ou seja, você cresce nas coisas de Deus, às vezes cresce do outro lado, também a esfera, e você fica ali entre o equilíbrio, como foi falado sobre o fluxo. O que é o fluxo? Fluxo, ele está sempre, flui, ele está sempre correndo, ele está sempre pisando ali, ou seja, está sempre em volta do que ele está pisando, está gerando. Existe a frase que eu até escrevi lá no livro, que falou bem assim: tudo está fluindo, ninguém pisa no rio duas vezes. Está falando, ou seja, as coisas estão em movimento, a sua vida está em movimento, queira você parado, queira você fazendo alguma coisa, tudo está correndo ao seu redor, tudo está rodando em volta de você. O que nós temos que entender com isso? Qual caminho, qual direção, qual barco? Ou seja, é nadar contra a correnteza? Não é nadar contra a correnteza, mas muitas das vezes a gente entender que nós mesmos damos força, tanto para o bem e tanto para o inverso. E no versículo 2 de 1 Reis, capítulo 17, verso 2, fala que depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, verso 3, olha para você ver o verso 2. O primeiro ele exerce autoridade. O capítulo 17, verso 1, ele exerce autoridade, ele exerce o poder da palavra. No verso 2, entra Deus e dá uma direção. Quando Deus começa a trabalhar com você com direções. No verso 3, ele já está em andamento e obediência à direção. Depois veio a ele a palavra do Senhor. 2, 3, vai daqui, vira para o oriente, esconde no ribeiro de Querite, que está no Jordão. 3, verso 3. 4, verso 4, vai beber do ribeiro, tem ordenado que os corvos te sustentem. Direção, verso 2, só funciona quando você segue ela. Verso 2, se Deus dá uma direção, você não segue, já não é problema de Deus o que vai acontecer daqui para lá. Verso 3, ele detalha como é para fazer. Deus é detalhista. Deus, ele desenha o projeto primeiro. Ele não manda você fazer coisas sem projeto. Dificilmente Deus te levanta antes sem te dar o projeto. Deus, ele desenhou. Verso 2, vem a palavra. Verso 3, detalhamento da direção de Deus. Verso 4, eu vou mandar todo dia o corvo. Temos que aprender a trabalhar com detalhamento, ser detalhista. Pessoas detalhistas é pessoas caprichosas. Pessoas detalhistas têm proporções de trabalhar mais. O que te separa de A de B é o detalhe. Existem vários obreiros, existem várias obreiras.
O que te distingue de A de B são detalhes. 7h30 eu acordei, estava ali ajudando o pessoal na mudança. 8h30 eu estava aqui limpando a igreja. 9h eu estava pensando em fazer algo diferente. Hoje já está tudo diferente a nossa escola dominical. 8h30 eu já estava aqui orando. Detalhista, seja detalhista. Se atente aos detalhes. Aproveitar que tem esse cenário lindo, já dá para nós gravar a aula. Tem tempo que nós não gravamos a aula. Seja detalhista. Seja todo dia diferente. Seja todo dia a melhor versão que Deus colocar para ser em sua vida. Direção de Deus, tem um livro lá. Direção de Deus facilita a nossa vida. Que direção de Deus é essa que a pessoa vai parar na boca do leão? Que direção de Deus é essa que a pessoa é engolida pelo peixe? Tem várias situações onde as pessoas falam: eu estou na direção de Deus, eu estou dentro da cova do leão, eu estou na direção de Deus, eu estou dentro do grande peixe. Irmãos, a direção de Deus não vai te colocar dentro do grande peixe. O troço virou, a barca virou, tem algo que está fora da direção de... Sabe? Tá bom, simples assim. Deus fala com ele, verso 2, vou te dar uma direção. Verso 3, vai. Primeira direção. Segunda, vai para o Oriente. Segunda direção. Terceira direção, se esconde no ribeiro. Terceira direção. Quarta direção, que está no Jordão. Quinta direção, beberá do ribeiro. 6, 7, o corvo vai vir. Irmãos, está tudo detalhado. Ser detalhista é excelente. Está fazendo o seu bolo? Seja detalhista. Está fazendo o seu pão? Seja detalhista. Está fazendo a revista? Detalhista. Está fazendo o cabelo de outras mulheres? Seja detalhista. Pessoas detalhistas, eles dão ordem para caprichar. Existe uma frase que diz: a pressa é inimiga da perfeição. Existe um ditado popular que quando alguém vai fazer uma comida, e se ele está muito cheio do amor de Deus, ou está com amor no coração, toda pessoa que come aquela comida e fala: que delícia, que algo maravilhoso. Tem gente que a comida nem bateu na mesa, ele já acabou. Pelo cheiro ele já derruba, já está pronto para derrubar. Não, tem gente que já nasceu esfomeado, vamos falar assim. Tem gente que já nasceu no dia da fome, irmão. Tem gente que já nasceu assim. Eu já nasci faminto. Eu já nasci com fome. Não, tem gente que o nome dele tem que ser fome. Fome dente, irmão. Tem gente que já nasceu com esse dom da fome. Qual dom você tem, irmão? Dom da fome. Dom de comer. Dom de tomar água. Tem gente que nasceu com o dom de tomar água, irmão. Tem gente que nasceu com o dom de tomar água. Toma água toda hora. Hidrata o corpo toda hora. Tem gente que nasceu com o dom de comer, irmão. Chocolate, bolo, rosquinha, empadinha, x-tudo, x-bacon. Tem gente que nasceu com o dom de beber Coca-Cola, irmão. Nunca vi. Tem dom, irmão, de beber refrigerante. Ama o refrigerante. Ou seja, irmãos, Deus trabalha muito quando você se permite ser trabalhado por Ele nos detalhes. Verso 5, foi, pois, e fez conforme o quê? A palavra do... Quando as direções mascam demais, quando as direções não dão certo demais,
tem que reavaliar alguns pontos. E um dos primeiros pontos é a direção, né? É a direção. Tá, existem situações que chegou até a nós agora recentemente, de gente pegar a casa, vender a casa e ir caçar, né, uma aventura em outro. Meus irmãos, quem tem família, irmãos, tem hora que o homem, tem hora que a família tem que parar de viver de aventura. Aventura, entrar em aventuras. Ou seja, que Deus falou, que Deus me mandou, que Deus me deu essa direção. Cuidado, meus irmãos. Tome muito cuidado nessa vida. Irmãos, a direção de Deus dá certo primeiro. Começa a trabalhar com Deus assim. Primeiro dá certo, depois nós vai. Já pensou, irmão? Eu encontrei um homem com 60 anos. Planta banana. É um empresário. Uma casa própria. Os negócios indo mais ou menos, mas ele botou a ideia na cabeça que ele ia mexer com esse negócio de banana. Com 60 anos ele perdeu tudo. Com 60 anos ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele tinha uma esposa. A Bíblia fala que a esposa, ela tem poderes especiais. Tem. Ela tem dois poderes. Ela tem um poder de construir, edificar e crescer. A Bíblia fala que se a esposa fica sábia, o varão, meu irmão, toma posse da vitória. A Bíblia fala, se a esposa adquirir sabedoria bíblica, a Bíblia fala que o esposo será um dos homens mais felizes da face da terra. Porque quando nós abrimos a Bíblia lá em Provérbios capítulo 31, a Bíblia fala que o esposo andava muito alegre. Com o quê? Com a esposa. Porque ela era o quê? Sábia. Ela era... Aí, ó, vai nascer sábia. Já vai crescer sábia. É crescer sábia. Só de participar da aula, você já fica sábia. Ou seja, ali começa a dar o parecer. E ele me contando dentro da história, meus irmãos, que a esposa dele era lado a lado com ele. Fechamento 10 a 10, 100 a 100. E nesse período que eles perdeu tudo, ele virou para mim assim: rapaz, essa mulher que eu casei, ela é tão abençoada que nem televisão essa mulher gosta. Rapaz, nem televisão. Essa mulher trabalha até mais que eu, se bobear, né? De vez em quando eu ainda paro aqui para sentar um pouquinho, ver alguma coisa. Mas quantas vezes eu estou aqui e eu perdi tudo. E hoje, depois de 3, 4 anos, as lavouras não deu muito certo. É um cliente nosso. Eu fui lá atender ele. E ele contando, hoje a gente tem 500 mil aqui parado. Nós quiser comprar essa Hilux aqui, nós compra. Nós tem aqui, compramos esses alqueiros de terra aqui também. Esse quilão também aqui é nosso. Quando eu não estou trabalhando, ela está trabalhando. A casa que nós vendeu, nós comprou ela de novo. E aqui nós temos mais 200, 300, 400 metros aqui para baixo de casa também. É tudo nosso. Sabe o que ele falou, irmão? Sabe o que ele passou ali?
Sabe a visão que ele deixou muito clara? Ele mostrou ali o que é casamento. O poder das coisas na vida do ser humano. Ele deixou também muito claro ali o quê? O poder da virtude nas coisas. Ele deixou muito claro ali. Ele deixou muito claro ali também que quando vocês querem, vocês conseguem. Ele deixou muito claro ali também. Aí ele falou bem assim: eu tenho 40 anos de casamento. 40 anos de casamento. 40 anos de casamento. Ele mostrando, irmão, o segredo do casamento. Ali ele deixou escapulir. E os dois estão aonde também? Os dois também estão na obra. Deus colocou no coração deles, ao contar aquela história, ele ensinou para mim, porque você tem que andar atento. Porque Deus pode te ensinar as coisas de várias formas, para você não passar dificuldade na vida. Ele falou o seguinte, que o segredo do casamento está ligado ao quê? Fechamento. Enquanto a corda ela quer se entrelaçar. E toda vez que o casal fecha o fechamento, os dois começam a arrebentar. Ele deixou escapar ali também uma expressão do poder da unidade, da união. Ele deixou escapar isso ali também. Ele contando a história, falando o seguinte: ele perdeu tudo com 60 e com 63 ele tinha 8 vezes mais. Ele estava mostrando o seguinte: as coisas não é difícil em nossa vida. O problema é que muitas das vezes a gente tem dificuldade com a união. Ele estava mostrando ali que a maior dificuldade que duas pessoas juntas passam é qual? É trabalhar entrelaçamento, trabalhar o fluxo. Se um falar bem assim, é 10, o outro fala, é 10 também. Você nunca pode pesar contra. Se um falou é 20, é 20 também. Se um falar é 30, é 30 também. Se um falar é 60, é 60 também. A maior dificuldade nos relacionamentos, no casamento, até o período que as pessoas estão se conhecendo, é as pessoas discernir o poder do fechamento das coisas. O poder da unidade das coisas. Nem Deus vai contra. Quando existe o quê? O fechamento das coisas. Quando houve a Torre de Babel, o povo estava o quê? Unido, ó. E o propósito deles era qual? Bater no... Deus olhou lá de cima e falou: gente, quando o povo se une, nada resiste. Ele estava falando o seguinte: em qualquer coisa na vida que tiver união, dá certo. A pior coisa dá certo. As piores situações dá certo quando entra um pouquinho de união. Entrou união, tudo dá certo. Quando tudo está dando errado, você pode observar, não tem união. Quando famílias dá problema, você vai ver, só tem um problema, na união. Bater de frente com a união é bater de frente com o problema. Bater de frente com a união é falar assim: eu já estou traçando o meu futuro. A união, ela ajuda. Às vezes Deus também, ele pede muito das pessoas que estão no reino, muitas das vezes, a capacidade de se unir.
a capacidade de trabalhar junto, a capacidade de se locomover junto, a capacidade de falar a mesma língua, a capacidade de falar o mesmo idioma, a capacidade de entrelaçar ali. E isso é uma benção. Isso é uma benção. Isso é uma benção. Isso é uma benção. E algo que me chama muita atenção, olha para você ver no verso 5. Depois que ele ouviu as direções, o que ele fez? Foi, pois, e fez conforme o quê? A direção que Deus tinha dado. Toda vez que você joga na direção, dá certo. Toda vez que você trabalha naquela direção, dá certo. Toda vez que você anda com a direção, dá certo. Agora, a direção também, ela nos confronta. Em que sentido? Eu, dentro do meu coração, posso querer algo diferente. Tá? Eu posso enfrentar uma dificuldade aí. Tá? Existem situações também que eu só quero do meu jeito. Isso, todos nós passamos por esse processo. E pensa, meus irmãos, eu acho que a parte mais difícil nossa é essa. Quando a gente fala assim, eu quero do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Não tá bom, tá ruim. Vamos supor, eu dirijo o culto de um jeito, o irmão dirige do outro. Aí o pastor pega e vai lá te criticar. Irmão, faz assim. Não, irmão. Mas não pode ser assim. Esses dias eu fui num casal, a irmã reclamando o seguinte, né? Pastor, eu botei esse negócio aqui, ele veio e comprou uma igual, pastor. Botou no mesmo lugar. Ele tirou a minha e botou a dele, porque a dele tá melhor e a minha não tá. Falei, irmãos, olha para você ver que às vezes também as coisas estão indo para um outro nível. E se você pegar a situação, vai parar tudo na mesma coisa. O poder da unidade. O poder da união. Olha para você ver. Muitas das vezes, o que ela passou para mim? O que ele passou para mim? Né? Que alguém, irmãos, tem que dar 10 por 10, 20 por 20. Alguém tem que ser a pessoa que o quê? Põe a mão em cima. Alguém tem que ser a pessoa que completa. Alguém tem que ser a pessoa que se move junto no negócio. Um dia a irmã chegou para mim assim e falou bem assim, pastor, vou limpar a zero do ventilador. Aí passou outro mês, a irmã virou para mim, pastor, vou limpar a zero do ventilador. Depois passou mais um mês, a irmã falou, pastor, vou limpar a zero do ventilador. Depois passou outro mês, a irmã falou assim, pastor, vou limpar a zero do ventilador. E eu falei bem assim para a irmã, a última vez que ela me perguntou, eu falei, irmã, você não limpou ainda não? Não que eu estou esperando alguém. Oi, irmão. Você precisa aprender algumas coisas. Primeira coisa que você precisa aprender, de ter unidade. Olha para você ver aqui. Deus detalha a direção para ele, e no verso 5 ele faz o quê? Ele fez conforme o detalhamento que Deus. Ele foi para o Oriente? Foi. Ele foi para o Ribeiro? Foi. Ele esperou o corvo? Esperou. Ele esperou a tarde? O pão? Esperou. Ele esperou a carne? Ele esperou. Ele esperou. Conforme Deus vai desenhando, você vai aplicando. Às vezes também, as pessoas tomam direções inversas do detalhamento que Deus deu. É por causa disso que muitas das vezes também as coisas ficam um pouquinho mais difícil. Verso 6.
Vamos lá, verso 6. E os corvos lhe traziam o quê? Verso 6. Os corvos lhe traziam quais dois horários que ele trazia? Deus vai dar direção para você. Verso 3, direção de Deus. Versículo 2, direção de Deus. Versículo 3, passo a passo como é que tem que fazer. Verso 3, você obedece. Verso 6, você viu um milagre. Pastor, por que tanta luta? Não segue detalhamento de Deus. Por que tanta prova? Não segue passo a passo de Deus. Por que tanta dificuldade? Não segue detalhamento de Deus. E nem detalhamento de Deus não tem desculpa. Deus já olha, Deus já trava tudo, Deus já dá logo um pau, Deus já vira a pessoa de cabeça para baixo e fala: falta do detalhamento de Deus é a ausência da minha providência. Ele já tranca logo tudo, ele já fecha logo as portas, já dá um pau logo, já dá um couro, já quebra o bambu logo, para a pessoa entender que não seguir o detalhamento de Deus é assim que funciona. Pastor, vou orar agora para buscar. Não, as portas estão fechadas. Pastor, Deus não poderia ser marcado? Poderia, mas moço, o mundo está em crise. A tua casa está comendo pão e está bebendo carne. A mulher lá embaixo estava o quê? Morrendo de fome. E ele estava lá na jega, deitado lá, tomando água potável. O corvo vinha comendo pãozinho. A carninha vinha. Aonde milhares de gente está na luta, você está o quê? Na benção. Cuidado, meu irmão. Abre teu olho, vaso. Fica ligado. Toma posse. Deus está detalhando, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, trabalha assim, trabalha assim, trabalha assim, trabalha assim, é no detalhe aqui, 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 você pega e entra para viver o quê? Para viver benção. Esse negócio, ai que Deus me deu essa, Deus não te deu essa direção não, irmão. Ai que Deus não te deu essa direção não, irmão. Deus não dá direção para a luta não, Deus não dá direção para a prova não, irmão. E se você entrar numa prova, até na prova o corvo chega com pão e chega com carne. Que negócio é esse, irmão? Não, acalma aí. Não, acalma aí, irmãos. Nós temos que dividir e separar. Isso aqui é prova. Isso aqui é prova para a vitória. Em nome de Jesus de Nazaré. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes as pessoas pregam e não detalham a jornada para a gente. E as coisas ficam mais difíceis. Ó, pra você ver como é que as coisas estão fáceis para você, irmão. Vai sair daqui agora, vai comprar sua coquinha, vai comprar seu franguinho, o macarrãozinho já está lá de molho, esperando o molho. Vai chegar em casa, abrir a geladeirazinha, aguinha geladinha, sofazinho retrátil, né? Ainda tem aquele negócio ainda que vira um pouquinho mais para trás ainda para ficar um pouquinho mais confortável. Não, isso é vida de servo de Deus. Aí de tardezinha faz uma oraçãozinha. Tem gente ainda que tem rede em casa ainda. Deita na rede, lê na Bíblia na rede. Irmão, Deus te chamou, foi pra quê? Pra pau bater nas costas, não. Não é pau pra quem não tá fora da direção, irmão. Nós temos que acostumar a viver a cabeça com milagre. Costumar também a trabalhar nos detalhamentos de Deus.
né? Costumar vender 20, 30 mil, né, irmã Eliette? Só vende um negócio, tá vendendo 30 mil por mês agora. 50 mil de bolo a irmã tá vendendo aí. É forte. Mano, você tá vendendo 20 mil, irmão, de faturamento no mês. Não pode vender 30 mil de livro. Poxa, irmãos, começa a viver o que Deus tem para você e acabou. Aí, gente, pastor, eu estou no detalhamento de Deus, irmão. Calma aí. Eu entendi que Deus detalhou o negócio e eu estou no detalhamento de Deus. Irmãos, viva o detalhe. Deus está dando o detalhe para você, ó. Entra e viva o que Deus está te dando. Acabou, irmãos. Deus não quer mais, Deus não quer a menos. E muitas das vezes, irmãos, a gente quer se apegar à prova. Desapegue. Desapegue de prova, desapegue de luta. Desapegue das provações. Desapegue de alguns problemas. Porque seguir detalhamento das direções de Deus é providência em cima de providência. É direção em cima de direção. Você trabalha para Deus, Deus o quê? Trabalha para você. Você trabalha para o mestre trabalha para você. Para finalizar, verso 6. Os corvos lhe traziam pão e carne. 2 horários. Manhã, noite. E a água potável. Quer ver saúde é beber água de nascente. Ele tomava o quê? Do ribeiro. Quem tem água, quem tem pão, quem tem carne, precisa de quê? E quem tem Deus. Às vezes, isso aqui pode ser feito até um curso. Pode ser até abranger mais aqui, a visão aqui. Detalhamento das coisas de Deus. Seja detalhista. Deus é detalhista. Se Ele te mandar ir para o Jordão, não adianta ir para a praia. Não tem providência em praia. Não tem. Não te mandou ir para a praia. Te mandou ir para o Jordão. Ó. E às vezes uma pequena direção dá um buraco nas coisas. Ou seja, Ele detalhou os detalhes das coisas. De como era para fazer, de como era para trabalhar, de como era para atencionar. Igreja é a mesma coisa. Se você não trabalha no detalhamento de Deus, nada dá certo. Tem gente que fica perguntando para mim. Os pastores, teve até os outros pastores, teve uns outros pastores, rapaz, ficou numa inveja danada. Eu falei bem assim, moço, vocês têm às vezes até mais do que eu, vocês não fazem por causa de uma coisa. Eu, por quê? Teve amigos nossos também que é pastor, fica até com inveja. Falei, moço, inveja de quê, moço? O reino está aí para todo mundo trabalhar. O problema é que muitos das pessoas, eles não querem o trabalho da obra, eles querem a glória da obra. E a obra, a glória está andada com o peso do sofrimento. Se você aguenta levar o sofrimento, você aguenta levar a glória. Se não aguentar levar a glória, o pastor acordou 6 da manhã, foi bater geladeira em cima de caminhão, fogão, o pau está quebrando, 8 horas, está aqui limpando a igreja. Aí as pessoas falam assim, não, irmãos, acalma aí, irmãos, acalma aí. Ou você põe o pau para quebrar, ou o pau quebra em cima de você, ou é A ou é B. Deus te deu um trabalho abençoado. Deus te deu agora a oportunidade de você ter essa empresária, minha irmã. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Dedicar mais a Deus. Porque quando você for trabalhar,
Deus manda 100 clientes para você ter mais tempo para as coisas de Deus. Coisa maravilhosa, irmão Magno. Coisa linda. Irmãos, a gente tem que entender quando Deus quer trabalhar na sua vida. Deus vai fazer você trabalhar pouco para trabalhar muito para Deus. Se diz o irmão falou bem assim, já fez serviço? Já. Mas rapaz, tem gente que leva 30. Você levou 3? Levou 3. Tem um detalhamento, direção detalhada de Deus para trabalhar dentro da cabeça. Como é que você consegue fazer? Irmãos, como é que você... É forte. Como é que você... É forte. Irmãos, segue os detalhes. Como é que o apóstolo Paulo, em um tempo remoto, nós estamos falando de 2000 anos, escreveu 40% do Novo Testamento, evangelizou 90% daqueles países, era fundador de igreja, era apóstolo, como escreveu tanto livro, detalhamento das coisas de Deus. Ainda tinha período que ele ainda era preso. Ele descia em algumas igrejas, ele ficava 3 anos com a Bíblia na mão, discipulando. Quem discipula faz mais do que pastores que não discipula. Não adianta. Nossa base é discipular. Quem discipula, aprende. Quem aprende, trabalha. Quem trabalha, desenvolve. Quem desenvolve, cresce. Quem cresce, volta para aprender de novo. Ó, é assim que é a vida. É assim que é a vida. Esse negócio de crescer rápido. A vida está aí, ó. Sempre nos cavalos de pau. Por quê? Não existe crescimento da noite para o dia. No cristianismo, no discipulado, o discípulo, ele é o quê? Aprendiz a vida toda. Quer parar de sofrer? Aprende. Quer parar de sofrer? Eu tenho a mente aberta para aprender e para mudar. Toda vez que você aprende, você para de sofrer. Toda vez que você aprende, você discipula. E toda vez que você discipula, você nunca mais é aquela pessoa de mente fechada. Eu sei, eu estou certo. Você nunca fala, eu não sei, eu nunca estou certo. Eu estou aprendendo. Quando a pessoa fala isso, ele melhora no casamento, ele melhora na vida pessoal, ele melhora no trabalho, ele melhora na profissional, ele abre a empresa melhora. As igrejas param de ser igreja com pessoa que tem certeza demais. Jesus nunca se comportou assim. Ele trabalhava para discipular para aprender, para crescer, para desenvolver e para continuar aprendendo. O homem que andou sobre as águas, deu 2 passos, caiu. O homem que apareceu lá na Porta Formosa, falando para aquele homem, levanta e anda, eu não tenho ouro, não tenho a prata, ele já estava o quê? Estruturado para viver sobrenatural. Deus te chamou, ele sabe que você não tem ainda base para viver o sobrenatural. Mas ele falou o quê? Está discipulando, discipula. Amanhã você não andou sobre as águas, mas amanhã você pode andar. É assim que funciona. Pastor, tem como crescer de outra forma? Não tem. O segredo é simples. Que não tem segredo. Discipular. Quem para aprender, para crescer. Quem parou para crescer, para desenvolver. Quem parou para desenvolver, sempre na vida, pensa assim, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Em qualquer lugar que você abre essa mentalidade, que você nunca tem certeza demais, e que você nunca está certo demais, que você não possa aprender, sua vida muda. Casamento. Quando a pessoa fala assim, não quero aprender, não quero ouvir. E pau quebra. Pau quebra, pau quebra. Pau quebra. Eu falo para muitas pessoas.
não quer ouvir, não quer aprender, nem mexe com esse negócio de casamento. Esse negócio de casamento, para quem não quer aprender, para quem não quer ouvir, é muito difícil. A luta é muito grande. Aí as pessoas ficam aí comentando o seguinte: ai, que casamento é luta? Casamento não é luta, não. Ai, casamento não, casamento não é prova, não. Traz uma coisa para a nossa vida que muda a nossa vida: aprender. Casamento vira uma uva. A mulher fala assim: aprender. O homem fala assim: aprender. Oh, acabou. O homem fala 10, a mulher fala 10. A mulher fala 10, o homem fala 10 também. Simples. Simples. Aí, fala 20, outro fala 30. Não, isso não é para você, não. Mexe com esse negócio, não. O negócio não é para você. Fica do jeito que tá. Irmão, é a melhor coisa que as pessoas fazem da vida. Por quê? Muitas situações